Bom, boa tarde. Esse é o nosso quarto encontro desse grupo de trabalho sobre a topologia da clínica psicanalítica de Lacan. Retomando bem rapidamente, porque me parece que fez sentido, principalmente por conta da discussão do final do último encontro, o objetivo desse grupo de trabalho. O objetivo de organizar uma conceitualização sobre a topologia da clínica nesses seminários do Lacan, ele cumpre essa função de recolher os índices de como que o Lacan apresenta essa dimensão da clínica psicanalítica nesses seminários. Não se trata tanto de rebater outras teses no sentido de mudou, agora é a clínica do real, eles estão errados, nós estamos certos, como era um pouco, né, da discussão que ficou no último encontro, mas de, na leitura do texto do Lacan, poder recolher esses índices de como que ele apresenta a dimensão da clínica, né? Nós temos aqui um eixo mais específico, que é poder analisar a relação que tem todo o escopo estrutural e como o nobo-romeano é introduzido na sua obra. Então, hoje, pegar esse mapeamento, né, organizar esses elementos que Lacan utiliza sobre a clínica no Seminário 21, me parece um percurso mais interessante do que a gente fez no Seminário 20 e no 19. Por quê? Uma certa dificuldade e diferença no modo como ele vai apresentando os temas, conceitos que ele já havia trazido em outros momentos da obra dele, e o como, de fato, o nobo-romeano passa a ser discutido praticamente quase todas as aulas. Então, retomando, hoje nós temos como proposta acompanhar, eu vou nomear 3 aulas do seminário. Quando eu passei o cronograma para vocês no último encontro, eu tinha colocado 4 aulas, né? Que seriam as aulas do dia 13 de novembro de 73, 20 de novembro de 73, 11 de dezembro e 18 de dezembro de 73. Mas, como nós temos só mais 2 encontros, hoje e mais um, que é no dia 5 de dezembro, eu vou fazer uma mudança. Hoje nós iremos trabalhar as 3 primeiras aulas. E no dia 5 de dezembro a gente vai trabalhar a última aula, que é do dia 18 de dezembro de 73, mas com a proposta da gente fazer essa experimentação com os barbantes. Para que a gente possa pôr a mão na massa, como ele fez, no próprio seminário, não sei se vocês acompanharam na leitura da 4ª aula, que ele distribui barbante para os participantes poderem fazer a experimentação da trança e a brincadeira das passagens com os nós. Então, eu mudei. Por isso e por essa razão, hoje a gente vai discutir a apresentação dessas 3 primeiras aulas e no dia 5 de dezembro, a 4ª aula e essa brincadeira com os barbantes, para que a gente possa experimentar, tá bom? Tem algumas coisas importantes para situar que eu acho que é válido. Então, existem alguns textos contemporâneos ao momento desse seminário, e eu já vou me dedicar daqui a pouco sobre o título do seminário, mas antes disso, eu quero pontuar essas referências de textos contemporâneos. Peguei basicamente
5 textos. Só para a gente poder entender o que ele estava ocupado na época. Ele escreve um texto em 72, chamado, em português, Alocuções sobre as psicoses da criança. Não sei se vocês já leram esse texto. Esse texto está nos outros escritos. Acho muito interessante. Vou aqui anotar essa palavrinha, porque ela nos interessa. Psicose e criança. É claro que isso gera uma pergunta importante, principalmente no que concerne à questão estrutural, que é quando que a gente decide afirmar uma noção estrutural como a da psicose em uma criança. Isso é uma questão, é um debate muito longo, e isso toca no modo como a gente entende a noção da inscrição da estrutura. Então vocês vejam que o Lacan, em 72, estava pensando esse ponto. Inclusive, é uma fala que ele faz numa jornada sobre as psicoses infantis na França, que ele produz o encerramento dessa discussão com esse texto. No ano seguinte, ele escreve o Aturdito, em 73, e em 74 ele escreve a televisão. Escreve não, né? Ele faz a fala na televisão e depois isso sai escrito, mas só para a gente situar que é um momento, 2 textos super complexos, que tocam exatamente em vários pontos que ele vai trazer no seminário todo. E por fim, eu falei que eram 5 textos, na verdade são 4. Ele também escreve o prefácio de um espetáculo da Brigitte Jacques sobre o despertar da primavera, o que eu acho interessante para pontuar aí os diversos interesses que ele tem. Bom, propriamente agora, a apresentação do Seminário 21 e do problema do título do seminário, que na própria forma como ele apresenta a questão, já diz aí de todo um percurso que ele vai fazer em relação ao discutido, né? O que significa isso que eu estou dizendo? Esse ponto sobre a escrita ou o escrito e a dimensão da fala. Vocês acompanharam nessa aula que ele já vai introduzindo essa questão como um ponto. No que toca sentido e saber. Por que isso? Porque pela escrita ler, non, duplo. Esse é o título em francês, me perdoem a minha inabilidade com a língua francesa, mas eu acho interessante que logo na primeira aula, nas primeiras páginas, ele já fala sobre o como se lê. Aqui? É no plural? Nossa, que engraçado, porque no Staffero ela tá assim. Deixa eu só confirmar. N. N. Eu fiz um ato falho, para variar, vocês percebem como que eu tô? Tem a ver com isso.
Não de não. Mas é importante porque isso que você está pontuando, Maíra, porque aqui ele escreve como não, N-O-N, né? Para que no escrito isso fique associado a um sentido do que no português, né, os não tolos erram. Mas também gosto da tradução vagueiam. Erram não só no sentido do erro, mas no sentido da errância. Por isso que ele faz toda aquela digressão com viagem e jornada, né? Então, em termos do escrito, nós temos esse sentido. Porém, a partir já do meu ato falho, quem deve assistir aos vídeos pensar, nossa, ele mal prepara, ele troca as datas, fala N quando é ele, enfim. Essa duplicidade, essa homofonia, essa impossibilidade no dizer dos dois sentidos, tanto os não tolos erram, quanto os nomes do Pai, os nãos do Pai, como uma proposta dessa discussão que ele vai trazer nessas 3 primeiras aulas sobre o inconsciente, a sua relação com essa dimensão de saber, e como eu já antecipei, o sentido. Tem outro ponto que eu também acho, e aí mais teórico, que ele também introduz na lateral, nessa primeira aula principalmente, que é a questão do que talvez pela nossa formação não é tão claro, eu digo na formação em psicologia, mas mesmo quando a gente faz uma formação em psicanálise, não fica tão claro toda a extensão que tem o problema da linguística, da linguagem. Porque nessa primeira aula, ele também faz essa problematização sobre linguagem, língua, fala e discurso. Isso é claro para vocês? Quando ele apresenta, porque ele joga, né? A linguagem, ele até faz uma definição num certo momento, ele fala da importância da língua, principalmente na terceira aula, quando ele retoma a ideia do chinês, a dimensão do que ele chama de fala e o que ele fala sobre discurso. Isso é claro para vocês? Vocês têm assim de pronto quando ele traz essas definições? É mais uma dúvida, na realidade. Não tem problema. Deixa ele aí perto, Tá todo mundo aqui. porque vocês estão escondidos aqui nesse canto. Aí acho que pega. Tá um pouquinho mais pra cá. Eu fiz a marcação aqui, ó. Já tá ligado? Um pouco antes dele citar as relações entre o escrito e a linguagem, ele retoma o que ele diz respeito à definição do sujeito. Então, quando ele volta a essa questão da linguagem, língua, fala e discurso,
a gente tem que pensar que é isso que ele define como sujeito? Não, excelente ponto, Fernanda, né? Porque ele chega inclusive a fazer essa afirmação. Ele apresenta o título, e aí ele diz, né, essa questão da língua e da linguagem, e ele fala sobre, no título, que nos dois trata-se do mesmo saber, no sentido de que o inconsciente é um saber no qual o sujeito pode ser decifrado. Bom, me chama a atenção que nessas 3 primeiras aulas ele retoma de novo a ideia de que o inconsciente é estruturado como linguagem. Ele retoma uma dimensão e uma definição de sujeito que ele faz na subversão do sujeito, que é um significante representa o sujeito para outro significante. Então, aqui nós temos uma definição de sujeito que seria esse representante que é efeito da articulação de um significante com outro, né? Bom, então, se o inconsciente, que é estruturado como uma linguagem, produz um efeito de um sujeito que é decifrado, a gente tem que entender, então, que linguagem é diferente de língua e que linguagem seria o lugar onde estão todos os significantes. Mas isso não significa dizer que no inconsciente e nem na linguagem a gente tem um sentido pré-estabelecido para esses significantes. E isso faz toda a diferença por conta do problema já em Freud sobre o conceito de inconsciente como o lugar do recalcado, como um sentido escondido e por aí vai. Tudo bem? Pois é, Jonas, você falou da linguagem, um pouco das significantes, mas a definição de linguagem também tem a lógica da linguagem, as regras da linguagem, a linguagem da estrutura. Perfeito. A estrutura da linguagem, naquilo que ele pega do Saussure e que ele apresenta, inclusive numa das aulas, a estrutura da linguagem seria essa. Isso daqui é a estrutura da linguagem. O que significa isso? Que um significante está barrado do seu próprio significado, para sempre. Né? E que você só consegue estabelecer uma noção de sentido por uma dimensão de valor em relação a outro signo, né, que é necessariamente diferente desse anterior. Mas, em termos de estrutura, em termos de linguagem, o que nós temos é esse elemento mínimo. Né? Por isso que ele fica insistindo no como que se dá essa relação, e vocês perceberam as duas possibilidades que ele pega em Freud para o termo relação, entre um significante com o outro. É um enigma. Quem que permite isso? Sujeito barrado. Pensando agora um pouco na questão da clínica, e trazendo também um pouco do que você disse. Quando ele traz essa questão do enigma, da questão de decifrar o ser falante, né? Então a gente traz a questão da linguagem, da língua. Quando a gente trata, então, a clínica, é só a partir do momento que o sujeito entra nesse campo de ser falante? Fernanda, se você me permite, eu até acho que
a questão ela é uma relação seguinte. O que é clínico em relação a essa teoria? Porque nós estamos fazendo uma espécie de acompanhamento, né, de uma proposta quase que etiológica, semiológica, de como que se dá a questão da subjetividade. Porque o Lacan não está discutindo, por exemplo, pelo menos aqui, do como se apresenta esse sujeito no consultório. Por isso que é psicose da escrita, né? Mas ele está fazendo uma espécie de elucubração de como que se dá essa relação disso que ele propõe como subjetividade e de como que, entre aspas, nasce esse sujeito. Porque quando chega no consultório, ele já chega posto, falante, mesmo quando criança. Diga, André. Não? Né? Então, mas ainda assim é uma questão muito interessante, porque se ele faz toda uma teorização de como que esse, partindo do pressuposto de ser tolo do inconsciente, de que ele, né, é uma condição nossa, de como que esse sujeito passa a se relacionar com esse campo e como que ele operacionaliza esse significante. Então passa a ser o como que ele produz uma fala, inclusive de como que ele relaciona isso ao campo do discurso, e esse efeito que aparece, que ele nomeia como um efeito não só de sujeito decifrado, como de transferência. Vocês viram a definição de transferência que ele faz aqui, acho que na terceira aula, né? O que é uma definição muitíssimo interessante. O que faz com que a gente cruze, né, a ideia do tema da transferência no sentido de que se trata do significante que sai de um, chega ao ouvido do outro. A própria noção de subjetividade como êxtimo já coloca uma certa análise sobre essa noção estrutural, que não é da pessoa física, tem várias consequências, né, trazer esse modo de compreender linguagem, língua, fala e discurso, e do inconsciente como esse lugar no qual o sujeito se decifra, né? O que eu acho interessante, e isso é um problema, quase como que uma questão que a gente vai manter aqui, é que ele dá um nó na gente. Porque ele faz na primeira aula essa afirmação, depois ele retoma a função e campo para dizer que ele se equivoca em relação a fazer cadeia e que não se trata de decifrar, mas todo o problema da cifra. O que de fato é um ponto muito interessante mesmo, né? Acho que ele não coloca isso à toa, eu acho que ele se dá conta de que essa dimensão ética do deciframento levaria a você supor, você quase que apanhar esse sujeito do inconsciente numa definição, né? O que é uma tarefa do impossível, pensando que ele é efeito do significante, que ele não é um significante. Então, como que seria possível você decifrar a posição do sujeito? Mas você conseguiria fazer uma certa marcação dessa posição do sujeito pelo contar, cifrou, né? Se a gente entende da própria matemática a ideia da numeração como uma cifra, né, de uma coisa em relação a outra e o quanto que isso marca quantidade, aí acho que já faz mais sentido poder acompanhar essa passagem. Clínico, de que não se trata de decifrar o sujeito do inconsciente, mas de poder, na abertura e no fechamento, poder cifrá-lo, nesse sentido de que contou, né? E no português tem essa brincadeira legal, né? De você poder, na transferência, falar conte-me sobre você, né? No duplo sentido do contar, né? Contar fala, discurso, narrativa, retórica, e toda vez contar as voltas dadas para se alcançar algo sobre si. Uma questão aqui,
sei lá, temporal, é a primeira vez que ele enuncia uma ideia de que não se decifra o sujeito inconsciente. Eu nunca tinha falado isso antes. A gente está em 73, né? 73. E essa ideia de decifrar me remete muito à ideia da questão do recalque, de que a gente precisa trazer à consciência aquilo que está recalcado. Mas me dá uma sensação de que ele já tinha um pouco abandonado essa ideia aqui, né? Existe um texto da Soler que chama Por uma Interpretação que Leva em Conta o Real. Nesse texto, ela faz, bem solerianamente, esse percurso na obra, citando texto a texto, com a tese de que o Lacan, desde Função e Campo, mantinha a ideia de que não era possível decifrar um sujeito. Não. Que se tratava mais da possibilidade de contar pela noção do equívoco do que exatamente por uma ideia. Ela tem essa hipótese. Desde Função e Campo, ele apresenta essa hipótese. Desde que ele Porém, ele aqui, nesse seminário, nessa segunda aula, ele diz que ele erra, né? Que ele faz um equívoco em Função e Campo a respeito desse problema, né? Porque não é simples essa questão. A ideia de deciframento vai pressupor, por exemplo, uma certa cadeia de significantes no inconsciente que produziria essa espécie de saber sobre o sujeito. Se ele diz que não se trata de decifrar, mas de cifrar, e na sequência ele afirma que não há cadeia, que são apenas significantes, disponíveis ao acaso, e por isso Pascal, a matemática, a ideia, né, da probabilidade de que esses significantes se conectem a partir de uma certa cifra. Aí já não é de fato recuperar esse saber, mas recolher essas contagens dessas voltas dadas pela subjetividade em relação ao campo dos significantes. Tudo bem? Ele, inclusive, recupera bastante o Freud aqui nessas primeiras aulas, né? Porque ele afirma que ele está interessado nessa correlação. Eu acho muito curioso, em alguns momentos ele também dá indícios de que ele está sendo mal interpretado, porque foi compreendido rápido demais o que ele estava apresentando, retornando então à ideia de inconsciente, saber e verdade, né? Eu achei muito interessante também, na primeira aula, e agora eu vou fazer um percurso um pouco mais sistemático em alguns pontos, porque o modo como ele traz o nó, ele meio que parece repetitivo, né? Não sei se vocês perceberam isso. O nó borromeu, se você tem essa propriedade, desatou um, desata todos, né? E aí ele contrapõe com o olímpico, ele praticamente segue insistindo nessa regra sobre o nó. Então, eu vou me ater em algum mapeamento conceitual que ele discute nesse seminário, porque tem um ponto em específico que me interessa muito, que é quando ele afirma sobre um enodamento primitivo, um nó borromeu primitivo. Vocês lembram disso? A questão da crítica dele à geometria antiga? Não. Peraí. Só um segundo. Oi? Faz milhões de post-its, anota tudo para depois perder. Tipo agora. É que os post-its, eles foram a segunda volta na leitura do texto. Aqui.
É na terceira aula, então a gente ainda vai levar um tempo para chegar até esse momento que interessa muito, que é quando ele está discutindo sobre a própria noção de topologia e as brincadeiras com SIR, RIS, e aí ele afirma sobre um enodamento primitivo e contrapõe isso com a ideia de loucura, liberdade, e na sequência joga para a gente, não só, como qualquer coisa, a neurose associada ao nó olímpico e toda uma questão de como a neurose não desnoda o nó. Isso não me parece pouca coisa, né? Então, aqui é onde eu quero chegar, né? Porque a gente tem aqui psicose como um ponto que ele está discutindo e a neurose como esse contraponto em relação ao como que se dá um enodamento primitivo. Isso me parece muito importante. Bom, voltando, fazendo aqui esse percurso mais sistemático, né? Na primeira aula, num certo momento, ele afirma que ele faz uma definição de enigma. Que o enigma é uma colmatação de sentido. Vocês pegaram essa parte? Vocês sabem o que é colmatação? Por que ele pegou essa palavra? Né? Eu fui pesquisar, porque eu também não sabia, e aí eu me espantei, achei super interessante. Bom, em português, e provavelmente em francês, mas colmatação é um termo que pode ter vários significados, como um processo de redução de área transversal dos espaços vazios de um meio poroso. É um processo de redução de área transversal dos espaços vazios de um meio poroso, que pode comprometer a eficiência da drenagem. Meu, imaginarizem essa cena. Não é bonito, é um espaço que, por acomatação, você diminui os espaços a ponto de dificultar que algo passe. Ou seja, se tem uma imagem da noção de sentido, é que tem algo aí que, né, impede alguma coisa. Essa é uma definição. Segunda, o ato ou efeito de colmatar, tapar ou vedar algo com o depósito de materiais. Terceira definição que nos interessa, a resolução de uma falha ou preenchimento de uma lacuna. Mas tem tudo a ver com espaço, né? Exatamente. Todas são utilizáveis também. E vocês acompanham o como ele está insistindo nessas 3 primeiras aulas sobre essa noção de espaço, né? De superfície. Então, aproxima que o enigma é uma colmatação de sentido, e na sequência ele fica soltando e insistindo naquela coisa do morgeométrico. Vocês sabem o que é isso? Meu, isso que é curioso em estudar Lacan, né? Ele joga como se fosse algo assim muito simples, mas que exige da gente o percurso, né? Bom, o morgeométrico é uma fórmula, é um método de organizar a exposição dos argumentos. Quem usa isso é o Spinoza. É aqui que ele faz a referência, né? No seminário, num texto chamado Ética, que consiste numa
num uso da matemática que tem a ideia de fazer uma espécie de contraponto à noção de argumento medieval. Usar a matemática como uma proposta de conexão lógica entre o conteúdo de uma filosofia e a forma literária particular que expõe o determinado conteúdo, como se fosse uma espécie de coerência de apresentação e daquilo que ele trata. Bom, o nome do seminário e essa proposta que o Lacan faz o tempo todo na fala dele em relação àquilo que ele materializa como conceito de inconsciente. Só um instante, antes de continuar. Será que, de alguma forma, poderia, não sei se pode fazer isso agora, juntar um pouquinho do que ele diz sobre a questão de não, que nem todas as maneiras de fazer o nó são as mesmas? Que ele acaba citando a questão do nó levógero e do nó dextrógero. Não sei se isso é relevante agora ou se cabe nisso que você está dizendo agora. Não, eu acho que faz, porque... Tem uma série de definições também que eu acabei pesquisando, eu falei, nossa, será que isso tem a ver também com as definições da... Como foi a palavra que ele deu? Colmatação? Colmatação. Porque eu vi que quando é isômero, ativo desvia do plano de luz para a esquerda e quando desvia, o outro é quando desvia o plano de luz para a direita. Então, as maneiras de fazer o nó, elas também são desviadas para um lado e para o outro. E aí, o que eu fiquei pensando, as formas também de fazer o nó, assim como as formas de estrutura, por exemplo, psicose ou neurose, eu sei que eu estou pensando quadradinho agora, tá? Mas as formas de estruturar a psique, coisa assim, também tem a ver com esse processo de ou ser para a esquerda ou ser para a direita, de certa forma. Então, foi a forma como foi estruturado esse nó do RSI. E eu falei, ele não ia jogar isso do nada, mas ele joga essa e vai embora. Foi isso, porque depois ele começa a falar, será que chama levógena, LK, BC, em seguida BCA, BCE, e aí fica essa parte. É essa parte. Então, e aí eu acho que é muito interessante isso que você coloca, Fernanda, retomando esse ponto, e lembrando que ele afirma da álgebra, a importância das letras, e eu acho que essa ideia, né, do sentido no espaço, porque o levógeno e o destrógeno, se eu não me engano, eles tocam nesse ponto, na química, do sentido que a luz desvia no espaço, permitindo um certo movimento da coisa. Por isso que, na sequência, ele lança a mão dessa brincadeira, né, do... né, de ir virando a letrinha para chegar nesse movimento e depois falar o levógeno, o começo e o fim. De novo, a gente sabe o primeiro em lançamento e o último, mas não o meio. Lembra que já tinha na aula? Como? Ele fala da questão do xadrez também, que foi o Freud que falou. Eu acho que ele volta também nessa parte, só que muito depois, que ele fala que na clínica, pelo menos, dá para saber como pode começar a partida, mas não para saber quantas as movimentações, as jogadas. Jogo, assim, eu acho que essa parte também que ele acaba relacionando. Só que isso não parece meio despretensioso, mas eu acho que não é. Então, foi essa... Como ler isso? Né? Porque ler, a gente pode ter esse efeito de sentido de que o Lacan está brincando com essa movimentação dos registros no espaço. Mas isso, quando falado, pode ter um problema antigo na obra dele. Não é à toa que ele traz o estádio do espelho, diz que as pessoas entenderam que ele tinha rechaçado o estádio do espelho por conta de um problema de quem que vem primeiro.
É o imaginário? É o simbólico? É o real? Então, primeiro nós temos a identificação a uma imagem, a inscrição da imagem especular, depois o problema da simbolização e, por fim, o tal real se inscrevendo. Já não parece uma certa brincadeira do como que, a depender do como que você escreve, você tem um efeito de sentido, porém no campo da fala dá para separar isso? Eu acho que é por isso que eu fiquei com a dificuldade de entender aquela parte ali. Onde que entra a questão da problemática da clínica? É ali no falante ou o que vem primeiro quando a gente encontra o problema? A gente só vai falar com o falante, sabe? Não sei se eu estou me fazendo muito claro. Então, Com mas certeza não, mas é que para ele, nesse momento, o falante, ele tem relação com esse enodamento. Isso seria para ele o espaço do ser falante, que te traz numa lapada os três registros. E a questão do como que eles se enodam. Por isso a brincadeira da trança, o 2 e 1 de fora, e aí depois a amarração de 2, mas um sempre de fora, o por cima e o por baixo, né? Mas esse ponto já aparecia desde o estádio do espelho, desde o esquema óptico. Existe uma palavra no estádio do espelho quando ele fala sobre o problema da paralaxe da imagem. Vocês sabem o que é isso? É aquele que o Zizek fala? Eu acho que o Zizek recupera isso. Quando há a projeção do vaso sobre a produção de uma imagem do vaso escondido, existe uma paralaxe, que seria o campo da imagem e o real, eles ficam numa certa conexão e de sobreposição, que você tem a ilusão de que eles são uma única e mesma coisa, mas que a depender da posição que você mexe, a paralaxe evidencia que você tem efeitos diferentes. Quem que vem primeiro? Quem que vem primeiro? Esse é o ponto, né? Porque você pode ler, como muitos leram, que o estádio do espelho é, então, uma teoria sobre a produção da imagem, na qual simbólico e real estariam desassociados. Mas lá, desde o estádio do espelho, esse aparecimento desses três registros passa a ser fundamental para o Lacan, porque é como que ele organiza o termo que ele termina a primeira aula do Freud, que ele tem esse problema, que ele fala da realidade psíquica. Tá muito confuso, gente? Não. Vou insistir só mais um pouquinho no estádio do espelho, porque ele dá essa deixa pra gente. Hã? É a bateria. Em algum momento a bateria vai acabar. E não é só a minha, é a do celular também. Então, quem não tiver presente, vai ficar convidado a vir no presencial, porque a bateria às vezes pode acabar. Bom, mas eu vou ainda insistir um pouquinho mais, por conta do repertório que ele traz do estádio do espelho, quando ele usa a expressão ato. A identificação como um ato. Nesse sentido que devemos compreender o estádio do espelho como uma identificação.
E ele fala de um ato de identificação. Aquela ideia de que tem um certo momento, um efeito, que algo se inscreve. Um algo que traz uma série de coisas juntas, né? Acho que vale a pena só para aproximar com a ideia do enodamento primitivo, como uma espécie de, num espaço de 1949, com o Estado do Espelho, e 1973, uma certa permanência de uma ideia de que esses três registros, pela própria brincadeira da álgebra, eles se apresentam num certo momento e que, a depender do modo como você escreve, eles podem ir produzindo esse giro, né? Um outro ponto que eu também acho muito interessante, que continua conversando com essa ideia desse movimento no espaço e que vai ser um passo para a amarração, que é a noção do que prende. E que esses três são equivalentes. Outro ponto que ele insiste na aula o tempo todo, né? O que é muito interessante também, considerando a ideia de se orientar por uma amarração dos três registros ou se orientar por uma certa noção de prevalência de um dos registros, né? Ele, inclusive, diz, né, que em certo momento entenderam que eu estava fazendo uma prevalência do imaginário e depois do simbólico. E aí eu acho que vale, de novo, só uma contextualização. Existe esse livro verde chamado Nomes do Pai. Não acho que seja despropositado, exatamente por conta do que está escondido no escrito pela homofonia da fala. E há um trabalho que o Lacan faz na primeira fala, quando ele vai discutir o homem dos ratos, numa aula que ele nomeia como o simbólico, o imaginário e o real. Nessa aula, nesse seminário, ele apresenta 53. Ele apresenta para o leitor uma espécie de problema de combinatória a respeito do que seria, olha que curioso, um percurso de uma análise. Ele chega a afirmar, na página 39 da versão de 2005, ele diz assim: isso lhes mostrará o que quero dizer. Eis como uma análise poderia muito esquematicamente ser inscrita desde seu início até o fim. Então ele diz que começa com um real simbólico, um real imaginário, um imaginário real, um imaginário simbólico, simbólico simbólico, e até terminar no real simbólico, né? Mas é só para pontuar do como ele, desde 53, estava às voltas com essa espécie de amarração desses registros, não só na teoria, como na própria clínica. Tá. Isso que a Fernanda falou está logo na sequência desse efeito que ele nomeia da combinatória das letras e da noção de fatorial, né, que por ser 3 fatorial, levaria a 6 combinações possíveis dessa amarração das letras. E aí, na sequência, ele introduz o que é levógiro e destrógiro, que a Fernanda já falou para a gente. Eu espero que o som tenha pegado. Se não pegou, brevemente, levógiro
nesse sentido do que desvia o plano da polarização da luz para a esquerda no sentido anti-horário. E o destrógiro, que seria esse movimento, desvio do plano de polarização da luz para a direita. E chega a dizer, inclusive, de que esses giros teriam uma certa relação com o que acontece com os discursos, né, pensando no movimento do discurso que ele já havia trabalhado no seminário 17, para enfatizar o que interessa a ele, que é a ideia do discurso analítico. Tá? E aí eu quero ler um ponto na página 18, porque eu tenho uma impressão de que ele faz aqui uma proposta clínica. Momento que ele está discutindo a ideia de tolo, né? E eu acho interessante do como que, de novo, ele recupera um ponto que não é à toa. Isso é um termo muito usado na questão da filosofia ética. Isso está naquele vídeo do Christian sobre o Seminário 21 que está disponível no YouTube. O Christian faz meio que um recuperado disso, falando sobre a filosofia da ética, que tem uma certa relação com o saber. O tolo seria aquele facilmente enganável, né? O que é interessante é pensar no oposto, né? Então, o que seria o não tolo? Não vou entrar muito nisso. E a ideia de trazer a dimensão do tolo em relação ao saber e na sequência do vaguear ou errar é exatamente por conta do que não está em jogo aqui, a ideia do fazer errado. Mas sim, isso que orientaria um certo sentido numa viagem. E aí eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz aqui o tempo inteiro com a palavra sentido. Bom, o que eu achei que tem aqui de leitura clínica? Entre as páginas 18 e 20, quando ele fala sobre o modelo de leitura dessas operações em relação ao errante, à viagem, ao como que isso orientaria a uma certa noção de estrutura do viajante, né? Por que eu pensei nessa dimensão clínica? Porque na sequência ele fala sobre a noção de desenvolvimento, e eu me lembrei, no seminário 3, quando ele afirma que a psicose ela teria uma certa noção de erro em relação à simbolização. Eu revi essa leitura. Será que naquele momento ele estava falando de erro no sentido de certo e errado? Ou ele estava dizendo, poderia afirmar, que a foraclusão do nome do Pai produziria uma certa errância do saber. Uma certa errância de como que um significante se liga a outro significante. Isso muda completamente a noção clínica. Vocês acompanham o meu raciocínio? Né? Não é mais uma perspectiva moralista, né? Isso é uma tese, parece tão batida para a gente, para alguns pelo menos, né? De que a neurose não é melhor do que a psicose, ou de que a neurose é mais bem organizada, né, do que a psicose, por conta dessa noção de um erro que aconteceu, então, portanto, a psicose seria uma estrutura errada. Eu acho que valeria a pena, como uma certa investigação, para quem se interessar, de dar uma conferida se talvez o efeito de foraclusão do nome do Pai, título desse seminário, não produziria uma espécie de furo que não levaria a um certo empuxo de uma certa significação de um significante com o outro. Né? Porque o que o nome do Pai faz na teoria que o Lacan vai apresentando o tempo inteiro? O nome do Pai
seria esse significante que regeria o como que a cadeia se produziria. Sabe como uma espécie de força magnética, né? Você joga um significante, se tem essa força magnética, o significante vai produzir um certo movimento no espaço, para lá ou para cá, levógeno ou destrógeno, e que iria amarrar, produzindo uma certa significação. Quer dizer, o nome do pai seria essa força. E se tivesse um buraco nisso? Como que seria essa gravitação do significante em relação ao outro significante? Será que o erro seria que ele vagueia para qualquer lugar? É uma pergunta. Ele não responde, isso já que é uma espécie de consequência, né, da leitura que eu estou fazendo, né, para poder problematizar essa noção de clínica. Lembrando que no final da primeira aula, ele então vai terminar dizendo que há que ser tolo, de ser tolo é dizer ajustar-se à estrutura. Não me parece qualquer coisa, né? Não me parece qualquer palavra. De novo, recuperando um termo muito caro para a noção estrutural, né? A aula seguinte, que é a de 20 de novembro, não sei o que vocês acharam, mas eu achei a aula mais difícil, né? Eu achei uma aula muito complicada, ele vagueia, né? Ele produz uma certa... Essa é uma sugestão do seminário inteiro, assim. Tipo, ele vai variando, sei lá, para que lugar, e vai, Tanto que se me perguntassem sobre o que é o Seminário 21, como que vocês responderiam? Né? Eu comecei o meu resumo, eu sempre faço, né? Eu coloquei assim, Lacan começa esse seminário de maneira, retornando palavras, concatenando de maneira confusa, aparecendo tentar levar os seus ouvintes a um tipo de jornada de pensamento, mas também a si próprio. Porque parece que ele não está tentando só fazer com a galera entrar na ideia dele, mas parece que ele mesmo está tentando, assim, vamos ver o que vai saindo aqui, porque, gente... Olha, eu espero que o som tenha capturado a sua fala, Fernanda, porque ela é muito organizadora. E eu acho que isso tem a ver com esse método psicanalítico do Lacan, do modo como ele apresenta a psicanálise, quase como essa estrutura de inconsciente. Ele não sabe exatamente qual vai ser o sentido final, mas ele tem um saber a ser transmitido quase como no discurso analítico. Além disso, tem a ver com a temática. Temática. Os nomes do pai. Tipo, na leitura homófoba, né? Do nome do seminário. Eu tinha falado que ele nunca mais ia falar sobre isso. Isso. E aí é muito interessante, né? Porque quando você pensa nessa pluralidade dos nomes do pai, não sendo tão metódico aqui, deixa vaguear um pouco, principalmente nessa segunda aula, eu acho muito curioso porque ele é categórico em dizer que na neurose você tem desde sempre a teoria do nome do pai, nesse singular, e vocês viram que ele aproxima com o conceito de sintoma? Quando ele fala da fobia, do Hans, e ele vai dizer que tem algo do sintoma na neurose do Hans que faz, como ele já disse no seminário 4, amarraria esses três registros. E ele diz, a neurose é indestrutível. Aí a minha pergunta é, os nomes do pai seria uma espécie de combinatória das possibilidades de como que os registros poderiam se amarrar de outra maneira? Quase que como uma espécie de correlato aqui, né? A neurose amarra, porque há a identificação, o efeito do significante, os três registros se enodam no enodamento primitivo, isso aqui está tudo nas 3 primeiras aulas, mas haveria a possibilidade então de um outro jeito de operacionalizar isso. A pergunta é, o que regeria isso? Né? Esses nomes do pai. Por que no plural? Né? Será que a gente sabe, e aí voltando para a dimensão clínica, qual é a extensão semiológica da psicose?
No sentido, a gente consegue teorizar razoavelmente bem o que seria uma noção constitutiva, fora a inclusão do nome do pai, o efeito no inconsciente, o efeito no imaginário, o efeito no real. Tem aqui um escopo teórico para isso. Mas como que isso se apresenta em termos de fala e discurso na transferência? Será que a gente sabe? Será que essa concepção da loucura não reduz e faz com que a gente não suponha a pluralidade da psicose como apresentação fenomenológica e, portanto, os nomes do pai ou os nãos do pai ou esse significante que organiza uma certa significação da existência na psicose possa ter outras posições. É uma provocação, né? Eu acho que nesse seminário ele ainda não dá condição da gente explorar muito isso, né? Eu acho que no 23 a gente consegue. Eu acho que no 22, olhei para o Lucas porque o Lucas está estudando, eu acho que no 22 ele continua insistindo que o RSI tem uma amarração, que o Édipo produz uma amarração, que ele é o núcleo, é o oito interior do nó. Ele me parece que está fazendo uma preparação para aquilo que ele discute como neurose. Mas no 23 ele tem esse problema, né? A partir do que ele propõe como conceito de sintoma, brincando com um de sintoma. Mas enfim, Vai lá. Um rolê que vocês tenham apresentado. No 22, quando ele coloca o quarto nó como nomeação, ele, a passagem para o 23 cai completamente isso e entra o quarto nó como sintoma, como sintoma do TH. Então tem uma passagem aí, tem uma associação que já começa no 22, sabe? Começa aqui. Nessas 3 primeiras aulas, por exemplo, quando ele vai falar sobre a questão do naming. Sim. Né? Do nomeação, no que isso toca a inscrição do significante. É um ponto, né? Porque a simbolização... eu apaguei, né? Mas a simbolização, a imaginarização e o real, pensando na ideia da amarração, tem a ver do como que, pelo menos o grande ponto era, do como que esse simbólico era inscrito. Todo o problema da inscrição. Certo? Inscreveu o significante, você produz a possibilidade do efeito subjetivo, né? O sujeito barrado aparecer depois. Isso por conta do que eu falei da força gravitacional do nome do pai. Se isso daqui fica como um buraco, o que orientaria isso? Acho que esse é o ponto. Porque ele diz, o Santome orientaria isso. Você conseguiria produzir uma certa cadeia de significação, de existência, que o quê? Estabilizaria a estrutura. Né? Isso para mim é um enigma, né? É um enigma. A comatação de sentido. Mas eu queria procurar essa parte sobre o naming. Tá na terceira aula. Eu vou pegar só assim o último ponto da aula 2, quando ele vai dizer que só há um sentido, que é o sentido curto, que é o sentido sexual, que é o sentido não sentido, né, o nonsense, por conta de que não há relação sexual. E aí, costurando um pouco com a provocação que o Luciano colocou no grupo, eu não sei se vocês leram, o problema, né, de novo, da noção de relação, não de relacionamento, mas proporção, relação-fração, porque o termo que ele aproxima é com o Verhaltnimi, que é o termo em alemão que o Freud usa para relação, que seriam 2 sistemas
que produzem existência nesse sistema, mas a relação que eles têm é que eles são separados. É diferente de você pensar uma relação que é a outra palavra em alemão, que tem um em relação ao outro. Então, nós teríamos aqui uma certa forma de relação simbólico-imaginária e uma forma de relação com o real. Por isso, inscrição, escrita. E aí ele termina essa aula 2 falando que se trata da decifração do sujeito, que a cifração tem um problema com a noção de limite, que eu achei isso muito interessante também. Qual é o limite da significação fálica? Essa é a passagem para o próximo seminário. Ele brinca aqui, né, que pegando da própria matemática, a noção de limite, ela tem uma noção de variação que aumenta, mas ela tem um certo ponto máximo. Não passa daquilo, né? Isso, ele diz, tem relação com o que eu chamo de furo, né? Essa pergunta é muito importante, né? Qual é o limite da significação fálica? Isso. Não sei se vale a pena a gente se colocar a pergunta o que é a significação fálica, né? Porque a gente poderia cair numa certa imaginarização disso, e durante muitos anos foi assim, né? Ah, comprei um carro grande, fálico, né? Essas coisas que eu vou me recusar a falar. Mas eu tenho uma hipótese que a significação fálica, ela tem relação com isso aqui, ó. O limite da significação fálica é chegar em um outro, em apenas um outro significante que aponta para o um. Esse é o limite da significação fálica. Ah, é muito abstrato isso. É muito abstrato. E eu tenho uma impressão de que ele recorre à matemática para tocar no limite da significação fálica por esse meio, para evitar o problema da imaginarização do sentido. Aí a pergunta que fica é, como que a gente entende isso na clínica? Né? Como que a gente vai amarrar esses pontos em termos clínicos? Né? Como que eu escuto que há uma significação fálica porque um significante se associou a outro significante e disso produziu um efeito de subjetividade dividida, barrada, S barrado, né? Como que eu vou distinguir em termos de fala dirigida ao analista que um S1 e um S2, apesar de eles serem falados em um espaço, com um espaço entre eles podem produzir uma relação sígnica, que inclusive é um termo que ele faz aqui, né? Ele diz que o significante é signo de outro significante. Né? É aí que eu entendo que mora o limite da significação fálica. Vocês conhecem um termo chamado holófrase? Que ele brinca, inclusive, no seminário 2 e no 11, do como a falta da escansão leva a essa pregnância de um e outro. Falar? Não, eu tô lembrando, eu não lembro isso no Lacan, assim, mas tem um trabalho sobre psicose do Andy Kaufman. Acho que é assim que fala. Mas que é isso, né? Para explicar a psicose tem que explicar a neurose. E ele gasta muito tempo falando da significação fálica na relação com a coisa do número áureo. Uhum. E aí tem tudo a ver com isso, né? Porque é justamente a ideia de que é uma tentativa de produzir relação entre dois pontos, mas ao mesmo tempo o número tem um limite que ele não existe, né? Mas que ele se repete, que ele insiste, né? Tentando sempre recortar de uma mesma maneira, mas também nunca é a mesma, assim. Então, você estava um pouco pensando nisso, né? De que você falou, né? Da imaginarização do faro e tudo mais, né? E o trabalho com o número áureo é para mostrar como
A significação fálica é que produz relação entre S1 e S2, sem nunca chegar num termo de fato. Porque eu estou falando do número áureo, que é um número impossível de dizer, assim, né? De escrever, ainda que ele sirva para produzir relações, né? Que é o negócio mais famoso, assim. Uhum. Ele produz relação entre S1 e S2, mas o S2 não é nada, assim, não pode ser dito. É um número irracional. Seria parecido com o que o Lacan faz no seminário 9, quando ele fala da raiz quadrada de -1, que é um número que não existe, mas que ele produz efeitos na organização dos números. Ou pi, né? 3,14 ao infinito, mas é uma relação também entre diâmetro e perímetro e raio. Exato. Que tem a ver com a ideia da esfera, do círculo, que o Lacan brinca por muitas vezes, né, no seminário, para pensar a dimensão de espaço, os arcos, os aros, né? Mas isso me fez pensar também num ponto, André, que você está colocando, e que eu achei muito interessante. Na aula 2, quando ele recupera o texto perdido do Freud, que tem a ver com... não sei se vocês traduziram o termo em alemão, que eles não colocam, é uma confusão danada a tradução aqui, mas que, teoricamente, o texto do Freud se chama Os Limites da Interpretabilidade, né? E puxa o Lacan desse jeito dele. Toda a noção de ocultismo, telepatia, que é um ponto que fica ali ressoando no Freud sobre a dimensão de como que se produz o sentido do sonho. E aí ele chega a dizer, por exemplo, que no próprio Freud, né, o sentido do sonho estaria associado com o umbigo do sonho, o não sentido, com isso que ele chama de real, né? Por isso que interessa tanto ao Freud o oculto, né? Mas ele diz, o oculto não é o real, mas é disso que se trata na significação do sonho, né? Que eu acho que é um trabalho poder entender isso teoricamente, né? Se a gente se orientasse, por exemplo, de organizar uma lateral desse grupo de trabalho para poder entender sentido, sentido, significação e real, isso seria um percurso, exigiria da gente um percurso, né? Eu só acho muito curioso, voltando para o que nos interessa, de que ele termina a aula retomando que tem algo no... Quer ver? Ele diz assim, ó, o gozo é o que faz obstáculo para a relação sexual, para que ela possa se inscrever, e esse efeito é incalculável. E aí, na sequência, ele vai retomando que o cerne da estrutura tem a ver com o desejo do grande outro. E aí ele faz essa sequência de afirmação, que o sujeito nasce incluído na linguagem, que o ponto é que o inconsciente é estrutura de linguagem, que o ponto fundamental é o desejo do grande outro e que o sujeito é esse determinado particular. Porque no inconsciente são cifras escolhidas ao acaso. E que é esse sujeito falante que, ao falar, no efeito do falar, produziria esse sentido sobre si. Mas que, a priori, tal como com a linguagem, você teria ali cifras escolhidas ao acaso. Acho interessante isso. Se você pensa, por exemplo, num certo princípio ético, né, do como a dimensão de que o sujeito é uma particularidade da estrutura que se decanta quando alguém fala, se leva a um limite a singularidade de um particular de um falante. A preciosidade naquele dito e do não dito, porque tem um dizer naquele que fala sobre transferência, né? E que é só dele e de mais ninguém, né? É isso. Se você pega, por exemplo, dois significantes
E para falar da relação entre esses dois significantes, o que aparece aqui é o sujeito falante, né? Outro, vamos pegar, facilitar. Como que você fala daquele que fala para vocês? São duas palavras, certo? E duas palavras que no dicionário têm sentidos diferentes. Eu posso falar paciente, não, mas eu não posso falar paciente, porque paciente remete à passividade, àquele que espera, àquele que é objeto do outro. Não, o melhor é analisante, porque analisante é aquele que analisa, é o ativo. Isso revela a minha posição como falante diante desses dois significantes, que por si são cifras ao acaso. Por alguma razão, na história da língua, essas duas palavras apareceram, né? Tudo bem? O que eu achei bonito dessa parte, na realidade, foi eu acho que é logo depois disso que ele fala que eu não sei, eu acho que a gente sempre tem uma percepção um pouco pessimista de que o nosso desejo sempre é o desejo do outro e tudo mais, mas depois eu acho que ele meio que questiona, tipo, não haveria nisso uma certa solidariedade, assim? Eu acho que é essa pergunta que ele faz. Não sei se é exatamente isso que ele fala. Eu lembro disso, eu lembro de algo assim. E eu não senti que o nosso desejo ser o desejo do outro não é só uma questão de ser uma solidariedade nossa, mas também da gente ser solidário em escutar essa demanda e entender que o outro também está tentando agradar, não de uma maneira masoquista, mas porque também está tentando fazer um certo bem, assim. Tem uma sensação de sociedade no geral, assim, uma sensação de união. Acabou? Eu quis ser positiva, assim, de alguma maneira, vendo ele usando o termo solidariedade em relação a... Sei, eu quis ser positiva. Mas eu não lembro o que ele perguntou. Isso confesso que não ficou tanto para mim. Cadê? Hã? Aqui é página 44. Aqui, pode-se calcar a pergunta, e como não se calcaria? Se de fato a estrutura é pontuada pelo desejo do outro como tal, se já um sujeito nasce incluído na linguagem e já determinado em seu inconsciente pelo desejo do outro. Por que não haveria entre tudo isso uma certa solidariedade? O inconsciente não exclui. E aí ele continua falando. Quando eu li, eu não tinha lido solidariedade nesse sentido empático. Eu senti um pouco isso, assim, não sei. De querer incluir, assim, o outro. Então, mas é porque, ainda que ele insista nesse limite ético, É que ele tava falando de Pascal antes, assim, da questão da dimensão do amor, eu acho que eu fui meio... acho que eu fiquei um pouco suscetível a isso, sabe? mas esse ponto do amor e dessa relação com o outro, ela é muito importante nesse seminário. Você veja como que ele está falando sobre essa dimensão amorosa. E que eu acho que é interessante esse ponto que você está trazendo, porque não dá para ignorar que ainda que o sujeito, que é o que interessa a psicanálise, pelo menos até aqui, né, ele não está abandonando isso, ele tem esse limite singular e particular de uma certa relação com a linguagem, o que é quase não palpável, como o André colocou e tudo mais, é impossível ignorar que sem o cuidado de um outro semelhante, não haveria isso, né? Ele insistiu na importância, em termos lacanianos, seminário 4 e 5, desse outro cuidador como suporte da linguagem. E, portanto, amor e dom. Lembra do conceito de dom que ele faz no seminário 4? Né, de que tem aí uma certa relação entre a criança e a mãe, daquele dom do que pode vir nessa relação com o outro. Talvez tenha uma aproximação com essa ideia de solidariedade, desse discurso que antecede o sujeito, por alguém que ama, que cuida, tem, né,
uma importância aí. É isso. O desamparo humano é tal que se a gente não for cuidado por ninguém, a gente morre, né? Então, como conciliar esses dois pontos, né? Conciliar, será essa a palavra? Porque nos anos 50 a gente passou muito tempo, né, discutindo a posição da mãe, dos cuidados, essa solidariedade, mas eu não quero desmontar o amor, a tolice da Fernanda. Tolice no sentido daqui, tá, Fernanda, do seminário. Gente, enredando para a última aula, que me parece a aula que ele mais se dedica a fazer o nó, né? Embora, de novo, não tenha nenhuma grande novidade em termos de apresentação, nenhuma propriedade muito específica, ele insiste de que o nó que ele quer discutir é esse, que se solta um, soltam-se todos, mas eu quero ir naquela parte que eu já tinha anunciado, que é a parte que nos interessa. E aí eu vou ler aqui vamos ler a parte que ele fala disso. Tá? Então, a partir da página 81, quando ele retoma a condição do nó, ele afirma algo que para a gente é muito importante. Ele diz assim: o nó borromeu não pode ser feito senão de três. O imaginário, o simbólico não bastam. Faz falta um elemento terceiro e eu o designo como real. É preciso que exista, olha lá, Fernanda, essa solidariedade determinante de que haja sujeito falado, em todo caso. A perda de qualquer uma das três dimensões, a condição fundamental para que o nó se sustente é que a perda de qualquer uma dessas três dimensões as faz enlouquecer. Quer dizer, elas ficam livres uma da outra, das duas outras. Não acho que o Lacan, que brinca tanto com as palavras, seja tão desavisado em trazer que o desnudar remete a uma ideia de enlouquecimento e livre. Vamos recolher esse significante, né? Na sequência, ele vai falar sobre esse problema da representação e toda essa passagem, né, do campo de um irrepresentável para o representável, problema antigo freudiano, remete à dimensão significante, remete à dimensão da especularização, mas ele insiste que ele vai representar essas três dimensões como um anel de fio. Retomando o que ele já tinha dito, e nós trabalhamos no seminário 20 sobre as rodinhas de barbante. E aí, ele diz o seguinte, na página 83, logo depois dele recuperar um texto de 1946, que é a causalidade psíquica, né? Formulações sobre a causalidade psíquica, é um texto que está nos escritos, que ele remete a uma dimensão de conexão entre liberdade e loucura. Ele afirma o seguinte: nessa ocasião, desejo que observem que o interesse de juntar, assim, no nó borromeu, o simbólico, o imaginário e o real, é que disso resulta, não apenas resulta disso, senão que deve resultar disso, quer dizer, que se o caso é bom, me permitam essa abreviação dada à hora, se o caso é bom, basta que cortem qualquer um desses anéis de barbante para que os outros fiquem livres um do outro. Acho curioso, de novo, liberdade, loucura, caso bom. Em outras palavras, se o caso é bom,
deixe-me reenfatizar que esse é o resultado de uma boa pedagogia. Ele tinha falado sobre a criança, sobre o transcendental, sobre aprender, a pedagogia do Kant. Deixe-me reenfatizar que esse é o resultado de uma boa pedagogia, a saber, que não se tenha falhado em seu enodamento primitivo, se o caso é bom. Quando a vocês faltam desses anéis de barbantes, vocês devem estar loucos. E é nisto que o caso é bom, é quando se o chama liberdade. O bom caso consiste em saber se há algo aí de normal. Olha onde que ele está levando a gente nessa apresentação do novo romeano. Enodamento primitivo, bom, louco, normal. E que quando uma das dimensões lhes arrebata, por qualquer razão, vocês devem ter verdadeiramente enlouquecido. E é aqui, queria terminar, para lhe mostrar seu interesse. E aí ele traz, suponham o caso do outro nó, que antes chamei de nó olímpico. Se um desses anéis de barbantes lhe arrebenta, por assim dizer, devido a algo que os concerne, vocês não ficarão loucos. E por isso porque, saibam ou não, os outros dois se sustentam juntos. E é isso que quer dizer que vocês estão neuróticos. Ah, mano. Que incrível, né? Que incrível. E aí continua. Com base nisso, sempre afirmei que não se conhece o suficiente, quer dizer que os neuróticos são indestrutíveis. As únicas pessoas que eu vi se comportando de forma admirável durante a última guerra, Deus sabe que não me causa prazer evocá-la, são os meus neuróticos, aqueles a quem ainda não havia curado. Eram absolutamente sublimes, nada os afetava. Assim, se o real, o imaginário ou o simbólico lhes falta, eles mantêm-se. Eu não sei se alguém de vocês se lembra. Em uma época escrevi algo sobre a fobia do pequeno Hans. É muito curioso, mas nunca vi ninguém desenvolver isso, que não somente escrevi, mas repeti, requentei, não é? Não vi ninguém mais buscando o que era essa sagrada história do cavalo. Porque desde cedo eu me perguntava, como todo mundo, por que o cavalo? Por que lhe davam medo os cavalos? A explicação que eu encontrei, pois tenho insistido, é que o cavalo era o representante, se posso dizer, de 3 circuitos. Não apontei, na verdade, quais eram esses 3 circuitos, mas o cavalo representava certo número de circuitos. E aí ele fala do mapa do Hans, ele recupera o Freud, ele fala da fobia do pequeno, e aí ele diz, isso na medida em que a fobia do pequeno Hans está precisamente nesse nó triplo, cujo os 3 anéis de barbante se mantêm juntos. E é nisto que é neurótico, posto que, cortem vocês um, os outros 2 se mantêm sempre. E aí ele, na sequência, vai dizer que há outras neuroses mais simples que a da fobia. Bom, eu queria ler no seminário 4, nós temos um tempinho ainda, uma afirmação que ele faz. Não queria perder muito tempo. Eu deveria ter marcado, mas eu não marquei. É que eu lembrei no caminho vindo para cá, na errância do viajante, como dizia Lacan, depois eu mando para vocês, que ele afirma no seminário que a fobia ela é a neurose por excelência. Você lembra disso? Então, não é que ele volta nesse seminário 21 para o seminário 4, fazendo afirmações que ele não fazia. Essas afirmações, de fato, estão aqui sobre esse funcionamento da neurose. O que me chama a atenção é como que ele apresenta a neurose, né? De novo, uma neurose
que por alguma razão é neurose, porque os 3 registros estão atados por conta disso que ele nomeia como fobia, que é o que no seminário 4 seria a placa giratória para o modo como o objeto passa a ser simbolizado ou imaginarizado no seu retorno. Bom, para fechar, ele só retoma a ideia, como se ele tivesse dito quase nada no parágrafo anterior, retomando que, bom, então o importante é que a gente pinte esses anéis para produzir diferença no barbante, o que eu já não acho pouca coisa. Então ele está dizendo que a neurose mantém os 3 mesmo que um se corta, e na sequência ele vai dizer que é necessário produzir uma diferença entre os 3 para poder falar do nó. Diz que os 3 são estritamente equivalentes. Quero dizer que o importante é que tanto o real como o imaginário e como o simbólico podem jogar exatamente a mesma função em relação aos outros 2. E aí ele termina, né, a aula recuperando o Freud, conectando com a noção do oculto, do impossível e do real, falando que a gente, né, mereceria ver isso, porque Freud era um tolo do real. Para o bom tolo, ele, que não era, é preciso que haja em alguma parte um real de que se seja tolo. E aí ele termina o seminário assim, né? De novo, sentido, significação real como um trabalho, mas para os nossos propósitos, essa passagem aqui me chama muito a atenção e acho que mostra que talvez haja uma conversa entre nó, estrutura, e não só estrutura, como nomes que ele trabalhou nos anos 50 de um jeito bem expressivo. Tá? Bom, é isso. Acabou a bateria? Não. Ainda não, mas ela um dia vai acabar. Vocês têm perguntas, em comentários, alguma coisa? Senão eu deixo que dá muito, deixa eu acabar. Eu só ia retomar uma coisa que eu não sei se é porque realmente foi uma parte muito densa, assim, da aula, porque eu achei, na realidade, foi bem chato, assim, a questão. Foi chato, mas eu achei que ele foi muito feliz em deixar em alemão, porque eu acho que da mesma forma que a gente deixa algumas coisas em francês para não prejudicar, ele deixou em alemão para também não acontecer a mesma coisa, mas, né, enfim. Google Tradutor foi difícil, Não, né? foi horrível, não. Teve uma hora que eu percebi que era melhor deixar daquele jeito e ficou que nem matemática. Deixar só, finge que é uma fórmula e ok, vai ter que ser desse jeito. Mas acabou entrando na questão da interpretação dos sonhos e tudo mais, porque a gente acabou não entrando muito nesse assunto. Eu não sei se a gente acabou não entrando nesse assunto porque realmente é uma coisa que ia demorar muito tempo, se é porque não é muito o foco, ou se a gente vai acabar abordando em outro momento, caso tenha tempo. Eu traduzi aquele trecho, mas é porque eu fui para o Staferla, eu copiei para verificar, né, nesse trabalho metódico, para saber se estava lá, se tinha mais, se tinha menos, copiei o trecho e traduzi. Vocês querem que eu leia? Era questão da discussão, assim mesmo. Eu fiquei curioso, na real. Confesso que não sei se eu entendi por que ele trouxe isso. Porque parece que ficou meio jogado, aí depois ele volta o que ele estava falando e... Uma coisa que eu achei interessante, que pelo menos foi isso que eu falei, tá, beleza. Eu acho que de tudo que ele trouxe, pelo menos essa dá pra destacar, e se aparecer essa discussão no encontro, eu acho que é ok. Não sei se eu vou conseguir falar de uma maneira objetiva. Não é muito meu forte. Mas ele traz aquela questão de que
que o inconsciente não tem nada em comum com o oculto. Boa. E que o discurso científico não gosta dessa questão do oculto. E eu acho que ele deixou meio no ar que o discurso científico não gosta do inconsciente, não gosta da questão da interpretação dos sonhos. Ele não deixou isso de uma maneira muito direta, mas eu não sei se ele foi jogando essas coisas no ar para fazer algum tipo de relação, sabe? Mas ele fala que o equívoco do Freud foi esse. Eu não sei se ele tentou juntar isso, mas foi jogando um monte de coisa, aí ele desistiu da ideia e só continuou o resto que ele estava falando, sabe? Se fosse para eu resumir, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que eu acho muito interessante você ter trazido isso, Fernanda, porque nessa segunda aula, que é quando aparece esse problema, ele vai discutir toda a dificuldade com a tradução da obra do Freud. Inclusive, quando ele conversa com a amiga, que era uma estudiosa do Freud, e que fala do trabalho do James Strachey, né, nessa organização da obra, e por que esses dois textos, capítulos desse não foram incluídos. Ele ocultou o texto que era do oculto. Exatamente. Né? E aí ele se pergunta, ele fala, não, foi muito importante, é por isso que eu trago para, né, falar disso que foi ocultado do Freud. Tem eu trouxe, né? Eu fui dar uma olhada. Então, é curioso porque tem dois momentos, né, que o Freud se dedica a essa dimensão do oculto. Então, ele tem um texto dos anos 20, logo depois, né, da mudança da segunda tópica, que chama Psicanálise e Telepatia. E tem uma conferência, das novas conferências, que é a Conferência 30, que se chama Sonhos e Ocultismo, né? Inclusive, nessa nota de rodapé, o James Strachey faz referência ao texto da psicanálise e a telepatia. Agora... E eu acho que ele também deixou meio no ar uma coisa que ele traz sobre a questão dos encefalogramas. Ele sai soltando um monte de coisas sobre o discurso científico e depois ele começa a falar sobre o discurso do analista. Eu acho que ele poderia ter sido feliz, assim, em conseguir dar uma juntada no final, sabe? Eu acho que parecia que ele estava começando uma linha de raciocínio e deixou. Porque se a ideia do discurso científico é produzir uma verdade por meio de um saber, né? O problema da verdade e do saber passa a ser um problema também para o discurso analítico. Tanto que depois ele, num certo momento, ele recupera as duas posições que ele fala, bom, é por isso que eu vou deixar a verdade no lugar do saber, né? Que é um problema em relação à questão do discurso científico. O que o Freud faz em relação a isso?